Boa noite, boa noite. Muito bom a gente estar juntinho aqui. Marina vai estar aqui comigo, Marina? Então hoje prometo que eu não vou andar tanto, porque o Matt me dá bronca depois. E prometo que aquilo que eu vou pregar, eu vou tentar não enrolar muito e deixar tranquilo, tá? Deixa eu abrir aqui o texto. Durante a semana, a gente encontra muitas pessoas que a gente gosta muito, né? E é muito gostoso, tipo, vejo o Bob dando aula, passo por amigos ali, e o Cantec vem. E é muito divertido ali no ministério a gente encontrar as pessoas que Deus usa na nossa vida. Muito gostoso isso. E eu falo para você já teve encontros que te fez muito feliz? Com certeza, né? Quando a gente tá ali e tem o nosso encontro com a nossa moto, com a nossa família, sejam com coisas, sejam com pessoas, tem muitas coisas que encontramos nos nossos caminhos e quando andamos que fazem muito bem a nós, não é verdade? No último culto que eu preguei, eu falei sobre o encontro de Jesus com um paralítico. E ali Jesus o curou e foi um encontro maravilhoso. Nessa sequência que eu estou pregando, eu vou falar sobre alguns encontros. Alguns encontros que vemos na Bíblia e que são fabulosos quando temos encontros com Jesus. Eu lembro que aqui nesse templo, lá em cima naquele cantinho, logo quando eles descobriram esse lugar, eu estava sentado um dia e uma missionária estava pregando aqui e ela disse uma coisa importante. Ela disse assim: você que nunca entregou a sua vida a Jesus, você que não colocou a sua vida nos caminhos dele, vem até aqui. E eu vi aquela multidão de pessoas descendo e achei incrível. Eu era de uma igreja pequenininha de São Paulo e os apelos eram também transformadores na vida das pessoas, mas aquele mover daquele monte de jovem descendo impactou a minha vida. Eu lembro que sentado lá em cima estava muito frio e aquela mulher falou assim: e você que já entregou a vida a ele, você que já teve um encontro com ele, mas ainda você não dedica o teu fôlego de vida àquilo que ele quer da sua vida. Quando eu parei e percebi, eu estava aqui, tinha uma escada aqui na época, eu estava aqui chorando nessa escada. Acho que a Tânia vai lembrar da escada que tinha aqui, o pessoal de mais tempo, né? E ali eu lembro que desse encontro com Jesus nessa escada, eu entendi que ele não queria somente que eu dissesse: eu estou aqui, Senhor. Ele queria que eu dissesse: eis-me aqui, mas me usa. E assim foi uma caminhada. Deus me levou para muitos lugares, coisas da minha vida que ficaram para trás, coisas que eu entendi que eu não precisava mais carregar. E foi um processo de transformação tremendo. Toda vez que nos encontramos com Jesus, não fica igual. Não é a mesma coisa, não é, Marina? Toda vez que encontramos com Jesus, algo muda na nossa vida. Como que é quando eu falo com você e você tem que traduzir ao mesmo tempo? Dá vontade de me bater, né? Eu imagino. Mas vamos lá. Olha só que interessante. Esse encontro de hoje que a gente vai ler, está lá em João, capítulo 3. Abre sua Bíblia lá comigo. Do versículo 1 ao 6. E a gente vai ver mais um encontro que alguém teve com Jesus e o que aconteceu com a vida dele. Acompanha comigo, João. Você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João. São os evangelhos ali. Alguns colocam todos como evangelhos sinóticos, mas João não é sinótico, ele não tem semelhança, ele conta a mesma história, mas de uma forma diferente da forma como vemos em Mateus, Marcos e Lucas. Então muita gente confunde isso. Mas, segundo o evangelho de João, no capítulo 3, do versículo de 1 a 6, vai dizer exatamente assim. A versão que eu tenho aqui pode falar um pouquinho diferente da sua, mas conta a mesma história. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água
e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença nessa noite, ó Pai. E esta palavra falou muito ao meu coração, ó Pai. Eu lembro de momentos em que na minha vida tinha questionamentos e perguntas. E uma das perguntas que eu fiz ao Senhor era sobre o que o Senhor queria da minha vida. E foi nesse texto que o Senhor falou comigo, ó Pai. Nessa noite, ao compartilhar com as pessoas que eu amo nesse lugar, ó Pai, que a voz do Teu Espírito possa falar ao coração deles as respostas que eles têm no coração, Senhor. Cura de cada um, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre nós. E se alguém chegou aqui preocupado com algum problema, ó Pai, traz a paz ao coração dessa pessoa e que de alguma forma esse sermão possa falar ao coração dela e trazer um caminho, Senhor. Mas se alguém chegou aqui cheio da Tua presença e de alegria, então transborda, ó Pai, essa alegria no coração de todos que estamos aqui. É o que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguém aqui já tinha lido esse texto? A gente fala João 3, de 1 a 6, já lembra de João 3,16, que está exatamente nesse mesmo capítulo, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse eu tenho certeza que você já ouviu. Mas esse trechinho aqui acontece um pouquinho antes. E é interessante, porque Nicodemos é um personagem citado aqui nesse texto. E ele era o quê? Uma pessoa importante. Ele era um estudioso, ele fazia parte de um dos grupos que cuidavam dos judeus. Ele fazia parte de uma pessoa que era um referencial de sabedoria. Ele era um homem com certeza de muitas posses, muitas coisas. Era uma pessoa que sabia falar, porque vocês percebem que sempre que um fariseu ia falar com Jesus, ele cutucava, né? Ele alfinetava. E aqui você vê um princípio de educação muito forte. Nicodemos não chega questionando Jesus com grosseria. Ele faz uma pergunta. E eu gosto de olhar isso, porque uma das coisas, quando encontramos com Jesus, a gente entende que a gente precisa se acalmar. Que com grosseria a gente não resolve nada, com chilique a gente não move nada. E nessa pergunta que ele faz, talvez os encontros que vamos estudar aqui, seja uma das perguntas mais transformadoras que foi para a minha vida, e dentro do que está nesse texto, porque Nicodemos era um homem sábio. Nicodemos sabia muitas respostas. E quando ele chega para Jesus e pergunta, nessa versão está escrito mestre. Algumas versões que vocês têm pode estar escrito rabi, que era assim que se referia a um rabino. Um rabino era um homem que desde a sua infância, ele se dedicava a aprender. Em determinada idade, um rabino o aceitava para cuidar dele e ensiná-lo. E assim ele ia passando por rabinos e outros rabinos, até que um determinado momento, dentro do seu conhecimento, daquilo que ele sabia, ele partia por uma peregrinação. Assim como a gente vê que Jesus faz ao deserto os 40 dias, esse era um processo do qual os rabinos faziam. Jesus, diante de um judeu, era um rabino muito sábio. E Nicodemos fala, mas as marcas que te acompanham, os milagres que seguem através de você, não são coisas que acompanham quem não vem de Deus. Nicodemos era um homem observador. E muitas vezes vemos homens que questionam Jesus e não sabiam como eles eram. Nicodemos era um homem que parava e falava assim, poxa vida, a minha oportunidade de falar com esse homem talvez seja a única. Olha só que interessante, quando a gente estuda um pouco mais da Bíblia, a gente percebe que o período da noite é um período de descanso dentro da tradição deles. Então durante a noite não fazemos perguntas complicadas. Eu imagino que Nicodemos falou assim, não é a hora, mas eu preciso aproveitar e perguntar para ele, o que é disso que ele fala? O que é sobre as coisas que ele fala? E assim ele vai, faz uma pergunta importantíssima, recebe uma resposta maravilhosa, mas a gente fica entendendo, por quê? Por que será que esse homem, dentro de tudo que ele tinha, provavelmente um governador dentre as pessoas que ele estava, por que será que ele chega com essa simplicidade tão grande diante de Jesus? Se a gente observar mais adiante, a Bíblia não fala se nesse encontro com Jesus, ou transformador com Jesus, Nicodemos
passou a ser um cristão. Mas se você ler um pouco mais adiante da Bíblia, no momento que Jesus é crucificado e o corpo é levado ao sepulcro, Nicodemos estava lá junto. Então algo foi muito forte. Não foi apenas uma resposta sobre nascer de novo. Foi algo que falou dentro do coração dele. Se a gente olhar dentro das Escrituras, não as que acompanhamos, mas apócrifas, vemos que existe a carta de Nicodemos, um livro específico, do qual não usamos como referencial bíblico, nem como inspirado por Deus. Mas ali percebemos uma trajetória do quão impactante aquilo foi. Eu falo isso para você porque você que já entregou a sua vida a Jesus, você que diz que a tua vida pertence a Ele, você que dá um sorriso quando fala o meu Senhor Jesus, o quão isso transformou a sua vida. Porque hoje em dia o que vemos são pessoas que aprenderam uma coisa que não foi como Nicodemos fez. Nicodemos entendeu que aquilo que ele falava com Jesus era importante. Existem hoje dois tipos de pessoas. A pessoa que vive pela fé é aquela que confia em Deus. É aquela que fala, Senhor, o Senhor está no controle, me usa e me guia. E existe aquela que vive da fé. Aquela que ameaça as pessoas, que gosta de jogar um truco, como eu e o Fábio falamos, que acha que ameaçando alguém, as pessoas vão fazer o bem para ela. Nessa noite, se por alguma hipótese na tua vida, você viveu não pela fé, mas buscando o que a fé poderia lhe trazer, eu queria dizer, muda um pouco esse caminho. Observe aqui as palavras de Nicodemos e entenda que o encontro com Jesus é muito mais transformador do que os bens materiais que você pode ter, do que a forma como você trata as pessoas e principalmente a forma como você se relaciona com Ele. Olha só que interessante, ele fala sobre nascer de novo. Então antes da gente entrar sobre esse nascer de novo, vamos olhar aqui o que não é nascer de novo. Você teve um encontro com Jesus e você passou a se tornar a pessoa mais bem-sucedida da onde você estava. Nicodemos já era um governador muito bem-sucedido. Foi isso que transformou na vida dele? Não. Então, ter um encontro verdadeiro com Jesus não significa que eu tenho que me tornar o maior do maior dos maiores. Que as pessoas têm que me reconhecer a partir dali como o mais soberano de todos. Não é isso. O que mais não é ter um encontro, não é nascer de novo? Ter um profundo conhecimento da Bíblia. É muito gostoso ler a Bíblia, eu falo muito para vocês. Tira um tempo todos os dias. Você não tem ideia as coisas maravilhosas que Deus vai fazer. Mas existem pessoas com uma capacidade muito boa de decorar. Existem pessoas com uma capacidade tremenda de trazer a Bíblia para aquilo que ela quer direcionar. A Bíblia não é assim. A Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Então existe algo muito importante nesse texto. Quando a gente lê esses textos, eles trazem algo transformador para a nossa vida. E não só para a gente apontar para os outros. Aqui eu compartilho com vocês uma palavra que falou muito ao meu coração. Quando eu li esse texto e aquilo que Nicodemos perguntou sobre o que era nascer de novo, me fez refletir o que é que eu estava vivendo, para quem eu estava vivendo e por que eu estava vivendo. Decorar a palavra de Deus, o diabo sabe de cor. E já vi pessoas sendo usadas através da palavra e citando versículos de cor de trás para frente, mas uma vida destruída. Então, conhecer profundamente a palavra não significa nascer de novo, significa buscar a Deus. Não é o nascimento ser uma pessoa profundamente religiosa, ou seja, a partir do momento que minha vida entrega a Deus, eu sou um fanático. Eu não falo mais com você, Marina. O meu Jesus não é o teu Jesus, me desculpa. Eu tinha um amigo que ele tinha muitos problemas na vida dele. Era uma pessoa fantástica de se conversar. E ele falava uma coisa muito importante para mim. Ele falava assim, sabe, um dia eu vou para a igreja e minha vida vai pertencer a Jesus, mas de verdade. Não igual esses crentes aí que passam o ano na igreja e vai pular carnaval depois, né? Não igual esses caras que eu fico vendo,
que dá golpe nos outros e vai para a igreja. Ou seja, ele citou vários maus testemunhos de pessoas que se diziam nascer de novo e não nasciam. E sabe o que aconteceu? Eu encontrava ele muitas vezes bêbado, caído na rua, muitas vezes numa situação lastimável. E um dia eu encontrei ele de terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Falei, cara, glória a Deus, que legal, vou falar com ele. E cheguei para ele e falei, meu amigo, que legal te vendo para a igreja. E ele passou por mim e não falou comigo. E me ignorou. Eu falei, não, acho que não era ele, confundi. Passou um tempo depois, eu encontrei com ele de novo. E ele era um cara que usava com a sua bermuda de surfista, camiseta regata, muitas vezes no ombro. E passa ele com a sua camisa, vestir o seu cabelo penteado, a sua Bíblia embaixo do braço. E eu falei, meu amigo, que legal te ver. E ele não falou comigo de novo. Um dia, eu estava parado na rua e eu vi ele vindo. E falei, poxa, eu acho que no processo de conversão dele, talvez eu não sou um bom testemunho. Talvez é isso. Eu fiquei de cabeça baixada, fiquei triste, porque eu gostava muito dele. E ele passou por mim e olhou e falou assim, meu amigo, que bom te ver, cara. Aí eu sei que pessoas às vezes precisam de um remedinho, alguma coisa, né? E fiquei ali meio preocupado, eu falei, poxa vida, o que está acontecendo com ele? E ele falou, quanto tempo eu não te vejo? Você sabia que eu estou na igreja? Estou buscando a Deus. Lembra que eu te falei que um dia eu iria para a igreja e de verdade eu me converteria? Eu falei, nossa, cara, e estou muito feliz de ver você na igreja. Eu falei, mano, mas me perdoa uma coisa, você está falando comigo, desculpa mudar de assunto, mas você passa por mim e você não fala comigo, cara. O que eu fiz de ruim para você? A gente nunca foi parceiro de bagunça, mas trabalhamos juntos, caminhamos juntos. Ele falou, toda vez que você tiver com uma roupa vermelha, eu não vou falar com você. Porque vermelho não é a cor de Deus. Eu lembro que eu parei e falei, eita. O que eu digo para vocês é que isso não é nascer de novo. Nascer de novo não te afasta das pessoas. Nascer de novo te afasta do mal. E a gente sabe que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os principados e potestades. Se nascer de novo te fez virar a cara com alguém, talvez você ainda vai crescer espiritualmente e entender o nascer de novo. O nascer de novo te afasta do que é errado e te afasta da sua conduta errada. Talvez andar com as pessoas erradas, talvez no teu ponto de vista seja isso. Mas a Bíblia não vai trazer que existe uma cor que é de Deus e não é. A Bíblia não vai trazer essas coisas. Ou seja, a religiosidade não é nascer de novo. Nascer de novo é buscar a Deus verdadeiramente. Não é o novo nascimento ter apenas informações certas da pessoa de Jesus, como a gente falou do conhecimento. E não é simplesmente nascer de novo, você dizer a partir de agora, moralmente eu sou um cara correto. E quando as pessoas me olharem, vão enxergar um homem de Deus. Não é só a palavra, é viver, é caminhar. Mas olha só que interessante, na conversa com Nicodemos, Jesus traz alguns aspectos que faz a gente olhar então o que é nascer de novo. O que é realmente nascer do Espírito. Porque muitas pessoas vão parar e falar assim, que loucura é essa, meu irmão? Que parada é essa? Eu posso voltar ao ventre da minha mãe, como é perguntado ali, né? Não. Nascer de novo, primeiramente, de uma forma muito simples. Eu sou adepto à teologia prática. Eu acho que a Bíblia, ela é fácil de você entender. Muitas vezes você luta para aplicá-la na sua vida. Mas não é obscuro os textos bíblicos. A Bíblia não é um enigma. Muito pelo contrário, de uma forma muito clara. Aqui diz em João 3,3, Jesus respondeu, eu afirmo, Senhor, que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E você fala, o que ele está dizendo aqui? Aqui ele está dizendo realmente que nascer de novo é realmente algo novo. Nascer de novo é uma mudança.
Não daquela forma como eu disse antes ali, mas é realmente passar a viver coisas novas. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, quando alguém morre, a gente viu ressurreições? Nós vimos. Mas na Bíblia você viu um morto se auto-ressuscitar? Eu sei que se você fuçar na internet, você vai achar pastores que foram no inferno, no céu, morreram, se costuraram, reapareceram. Não estou questionando o testemunho deles. Mas viver o novo é soltar as coisas velhas lá de trás. Eu sei que as pessoas usam muito uma ilustração de Lutero, né? Que ele diz assim: afoguei o velho homem, mas descobri que o maldito sabia nadar. Já ouviram essa frase? Mas ninguém lembra que a frase dele continua dizendo: e todos os dias eu luto para afogá-lo novamente. Todo mundo para da primeira parte, querendo dizer assim: errar é humano. E esquece da segunda parte: persistir no erro é burrice. A nossa vida é assim. Nascer de novo é buscar viver o novo. É olhar para a palavra de Deus e falar: talvez eu esteja muito errado. E esse livro vai me dizer algumas coisas que eu preciso mudar. Como eu falei no começo, os encontros com as pessoas que temos partem do quê? Da nossa afinidade, da forma como tratamos. Temos uma recepção, quando você chega, é dado uma boa noite para você. Se você chega ali e encontra uma pessoa carrancuda, brava, nervosa, que você vai falar assim, boa noite, e a pessoa vai falar assim, boa noite o quê? Vai ser difícil, não vai? Eu lembro de uma situação que eu cometi um erro muito grave. Eu lembro que eu queria agradar muito, muito a avó da minha esposa. E ela estava num período doente, na cadeira de roda. E eu lembro que eu cheguei na casa dela e a vozinha sentada. Eu falei, eu vou agradar a avó, né? E eu olhei e falei assim, ô vó, tudo bem? Ela falou, tudo bem o quê? Se eu estivesse bem, eu não estava na cadeira de roda. E foi assim, né? Na sinceridade e na verdade dela. Mas você cria afinidade com aquilo que é grosseiro com você? Não cria. A Bíblia não é grosseira com você. A palavra que Deus inspirou aqueles homens e as palavras que Jesus trazia àqueles homens eram palavras de ensino e muito verdadeiras. Mas de nenhuma forma, por mais dura que ela fosse para quem recebia, ela não era uma palavra destruidora, ela não era uma palavra de maldição, ela eram palavras de transformação. A conversa que ele tem com Nicodemos, um homem sábio, um homem importante, foi uma conversa, eu creio que muito agradável. É uma conversa de dois sábios, é uma conversa de homens inteligentes ali. Talvez quando olhamos por cima falamos, nossa, mas que forma que Jesus responde, né? Mas eu paro e percebo que mesmo, João 3,3 agora, diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Puxa vida, se eu voltar na palavra e analisar, ali está dizendo que o reino de Deus depende dele, não de mim. Ali diz que é algo exclusivo. É algo que Deus criou e não eu. O reino de Deus é algo que Ele preparou para nós. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Quando eu olho para essa conversa entre ele e Nicodemos, ele diz, se não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Imagina você chegando no céu, feliz da vida, falou, Senhor, agora sim, acabou os boletos, acabou todas as coisas. E aí você olha para o lado e fala, fulano, eu não gosto, vai estar aqui. Aí você entra na recepção do céu, aquela pessoa me deve. Será que é assim que vai funcionar? Eu acho que não. Mas por que a gente vive assim? Pessoas vivem assim. Pessoas maltratam pessoas que as amam. E olha só, se nascer de novo é viver algo novo, precisa existir uma mudança. Mas se poder olhar o reino dos céus, eu preciso nascer de novo, eu começo a entender que o que tem lá me diz que eu tenho que deixar coisas aqui. Me diz que tem coisas que eu vou querer levar daqui que não faz diferença nenhuma lá. Não vai mudar nada. Tem um movimento aqui na igreja chamado Legendários. Alguns de vocês já participaram.
E sabe uma coisa muito interessante? Lá o seu título não muda nada. Lá o seu dinheiro não muda nada. Eu lembro uma circunstância que estava eu e o Fábio, né? E o Canteca estava junto também. E um senhor olhou para mim e falou assim: pastor, se eu te der 50, você busca alguma coisa para a gente comer? Eu falei: ô querido, não tem nada aqui em volta não, bicho. 50 aqui é só a onça e as que estão no mato aqui. Não muda nada. Ele falou: e se a gente pedir algo no iFood? Eu falei: não tem sinal de internet aqui. Ou seja, o dinheiro, a internet, o telefone, não faz diferença naquele lugar. Eu paro para analisar a experiência que eu vivi com Deus quando eu subi a montanha, e eu começo a analisar que faz muito sentido com isso que Jesus fala a Nicodemos. Existem coisas que eu insisto em carregar na minha vida que não fazem diferença alguma no reino dos céus. Existem coisas que eu ainda uso para tentar manipular algumas coisas que não fazem diferença alguma no reino dos céus. Para que a gente possa enxergar o reino como ele verdadeiramente é, existem coisas que vão ter que ficar. Existem coisas que não passam na porta. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque você não precisa. Lembra, o nascer de novo é viver as coisas novas. Ou seja, se o meu desejo é continuar vivendo tudo que eu vivo de errado, eu não nasci de novo. Eu preciso nascer de novo. Mas se o meu desejo é imaginar que o céu é cheio das coisas erradas que eu faço, ou das formas erradas que eu conduzo a minha vida, então eu não tenho ideia para onde eu estou indo. Então eu não entendi o que é nascer de novo. Para a gente olhar para um último ponto aqui e entender, talvez, a síntese daquilo que a gente conversou. João 3:6. Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui ele faz uma referência. Aqui Jesus já tinha sido batizado. João Batista já o tinha batizado. E a gente fala: puxa, mas batismo não salva ninguém. É verdade. Batismo não salva ninguém. Se você quiser tomar um banho de piscina, você toma em qualquer lugar. O que significa ali não é um ritual. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que existem duas ordenanças. A ceia, ou seja, a ceia não é um ritual, a ceia é uma ordenança. E a gente vê que o batismo também não é um ritual, é uma ordenança. Por quê? Porque é necessário que nasçamos da água. É necessário que diante, não apenas das pessoas como público da profissão de fé, mas diante do mundo espiritual, possamos olhar e dizer: Senhor, eu pertenço a Ti. Que não seja apenas algo simbólico, que não seja algo ritualístico, que seja algo verdadeiro. E eu falo para todas as pessoas que passam ali, daqui uns dias teremos alguns batismos, e é muito legal porque na sexta conseguimos ficar lá pertinho, e eu falo para a pessoa: volta aqui. Ela fala: para quê? Para me batizar de novo? Eu falei: não, traz alguém aqui e sente o que eu estou sentindo. Porque é muito gostoso quando você vê alguém naquela fé verdadeira. Não porque ela está chorando, porque ela está hiper alegre, mas onde ela fala do fundo do coração dela e com toda a convicção: o mal você me perdeu. Algo novo na minha vida está acontecendo. Eu desejo viver o novo de Deus. E ali você sepulta o velho homem. O simbolismo da água é onde você tem o sepultamento do velho homem e o nascimento como nova criatura diante de Deus. Ali você não zera a ficha, que nem a galera fala, né? A partir daqui eu estou zerado, pastor, né? Não, não funciona assim também não. Mas olha só, ali você tem um entendimento de que você precisa morrer para as coisas que te fazem mal. Se eu olhar para vocês e falar: e o que é que te faz mal? Cada um vai ter a sua resposta. Mas as primeiras respostas talvez vão vir sobre as pessoas que te fazem mal. Esse texto não fala sobre as pessoas que te fazem mal. Aqui fala sobre as coisas que você insiste em fazer,
que você não se deixa transformar e que fazem mal para as pessoas que estão à sua volta e principalmente para você. As portas que se fecham pela fala sem pensar. Os corações que se machucam pela sua falta de sensibilidade em agradecer. Isso acontece muito. Existem pessoas que vivem da fé. E toda vez que você dá a mão, ela quer o teu braço, o teu corpo e tudo o que puder. E no fim ela vai dizer que você está errado, que ela está certa. Mas você começa a olhar e fala assim, espera aí, mas se eu nasci de novo, por que pessoas que andam ao meu lado se sentem tão mal comigo? Por que os lugares que eu passo deixam marcas tão ruins? A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas não são as aflições que você causa. As que você planta, você colhe. Isso não tem a ver com as aflições do mundo. As aflições do mundo é por ele só, pelas tempestades da vida. Quando eu olho para esse texto e começo a entender o nascer de novo e o nascer da água, como a gente viu agora, ele fala o nascer do Espírito, ou seja, passar a deixar o Espírito Santo conduzir a tua vida. Passar a deixar o Espírito Santo falar contigo aquilo que você realmente precisa. Aí você fala, puxa, aí você voltou para o fanatismo, pastor. Você está falando que está ouvindo voz, né? É tipo aquele memezinho, né? Que passa assim a pessoa sentada na mesa, numa entrevista, e aí quem está entrevistando fala assim, o senhor ouve vozes? E aí aparece o memezinho, uma voz falando, fala que não, né? Não, não é isso. Ouvir o Espírito não é isso, não é dessa forma. Sabe, quando você está indo para onde você não deveria ir, quando você respondeu como não deveria responder, quando você foi ingrato com aquilo que você não deveria ser, quando você percebe que todo mundo fala à tua volta que você é uma pessoa muito difícil, e você fala, o que o Espírito Santo está falando comigo? Quando você abre a palavra diz, conhecereis a verdade os libertará. Se você crê que é através da briga que as coisas se transformam, que é através da rivalidade, isso não é uma defesa de fé, isso não é conhecer do Espírito, isso não é nascer do Espírito. Deus não é espírito de confusão, então o Espírito Santo não me usa para causar confusão. Deus é espírito pessoal perfeitamente bom. Então se a voz do Espírito fala comigo, ela está dizendo para que eu seja bom, para que eu some, para que eu faça a diferença, para que eu junte, não que eu divida, para que as palavras que saiam da minha boca transformem, não machuquem, para que aquilo que eu faça possa ser algo digno diante do reino de Deus, e não só para satisfazer o meu ego ou aquilo que eu desejo. Esse encontro com Jesus de Nicodemos é um dos mais maravilhosos dos encontros que eu pude estar analisando um por um, e eu lembro muito dessa palavra Deus falando comigo. Porque quando vemos o paralítico se encontrar ali, entendemos que Jesus faz de tudo para que esteja perto de você. E ali vemos ele ser curado. Mas muitas pessoas já foram curadas. Muitas pessoas já entenderam o que é o reino de Deus. Muitas pessoas já ouviram a palavra, mas elas querem permanecer distante daquilo que Deus tem para a vida delas. E aí a sua vida se torna angustiante. A sua vida se torna vazia. E com o tempo você vai perceber que as pessoas que mais ama vão se afastando de você. E eu, muitas vezes, tenho a infelicidade de visitar ou atender pessoas que são sozinhas. E a primeira resposta é, todo mundo me abandonou. Todo mundo virou as costas para mim. Ninguém caminha comigo. Todo mundo me deixou para trás. Deus nunca te deixa para trás. Deus levanta pessoas do nada para vir perto de você. Deus abre portas do nada para que você se aproxime dele. A gente viu isso no culto passado, no sermão passado. Mas aqui está dizendo que a partir do momento que você sente que ele te caminha, que você sente que ele te conduz, que você sente a necessidade de permanecer com ele, que isso precisa mudar a sua vida. Aí voltamos ao início do sermão.
Vai mudar para deixar você mais conhecido? Vai mudar para deixar você mais rico? Vai mudar para deixar você mais poderoso? Vai mudar para deixar você mais grosseiro? Não. Isso não é mudança. Isso é se afundar ainda mais. Não estou falando que ter as coisas ou não é o referencial de santidade da tua vida. Porque tem pessoas que têm muito e tudo que ela tem, ela entende que é de Deus para a vida dela. Minha esposa conversou algo comigo um tempo atrás, eu estava compartilhando com o Fábio. Tudo aquilo que Deus nos dá é dele. É para usarmos para a honra e glória dele. Quando Deus nos dá o alimento, se comemos até a última semente e não plantarmos de volta, o que vai acontecer? A gente vai passar fome. Tem pessoas que vivem da fé e acham que Deus é obrigado a dar as coisas. E quando Deus põe algo na vida dela para que supra a dor que ela está clamando, ela consome até o último, sem se preocupar com o nascer de novo, sem se preocupar que Deus cuida, sem se preocupar que Deus conduz, sem se preocupar que Deus cura. Ela tenta usar o máximo que puder. E assim que ela termina, ela fala: Deus, cadê mais? Essa não é a forma de nascer de novo. Se por algum momento da tua vida, como eu me deparei lendo esse texto, e falei, tem muita coisa para mudar. Preciso repensar a minha vida. E eu lembro que no dia que essa missionária pregou aqui, ela pregou esse texto. E o que me fez descer lá de cima e vir até aqui, não foi a minha emoção. Foi entender que eu não tinha nascido verdadeiramente de novo. Eu gostei do que a palavra falava. Eu me senti bem em estar na igreja. Eu gostei das pessoas que me abraçavam na igreja. Mas enquanto eu não coloquei o meu fôlego de vida à disposição de Deus, e a minha vida a ser transformada por Deus, assim como Ele me transforma todos os dias até hoje, e existe muita coisa a transformar, eu não havia entendido o que era nascer da água e o que era nascer do Espírito. Eu havia passado pelas águas, mas eu não tinha entendido o que era nascer do Espírito. Senhor Deus, nessa noite aqui, ó Pai, na Tua presença, eu agradeço pela vida de cada um dos meus amigos aqui, Senhor. Que possamos nascer de novo e parar de viver as coisas velhas que ainda tentamos usar no Teu reino, Pai. Quantas vezes usamos as palavras ásperas, tentando fazer com que algo se transforme. As Suas palavras são palavras de amor, assim como foi com Nicodemo. A Sua explicação a ele sobre o reino dos céus, a Sua explicação a ele, Senhor, sobre o nascer da água e do Espírito, foi algo transformador para a vida daquele homem, assim como tem sido transformador para a minha vida, todas as vezes que eu leio nesse texto. Se alguém aqui nesse lugar, ó Pai, até já nasceu da água, mas ainda não entendeu o que é nascer do Espírito, que o Teu Espírito Santo e não as minhas palavras possam chegar ao coração dessa pessoa. Que ela pare de viver, ó Pai, ameaçando as pessoas. Que ela pare de viver cobrando aquilo que ela precisa mudar. Que ela pare de viver culpando aquilo que ela mesma plantou, Senhor. E que ela possa viver a alegria, a felicidade e a plenitude de nascer de novo no Teu Espírito. Essa é a minha oração diante de Ti, Pai. E com muito amor Te agradeço. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de usar meu fôlego de vida para compartilhar a Tua palavra. É o que oramos aqui nesse lugar e eu Te agradeço do fundo do meu coração. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.